Fala galera, olha eu aqui mais uma vez, professor Sérgio Cabral no QG das aulas. Mas antes de começarmos a aula de hoje, se inscreve no canal, olha aí o botãozinho vermelho, tá? Ajuda a gente aqui que a gente faz aquela velha parceria, tá? Se gostar, dá aquele like maroto. Galera, o tema de hoje é o Teorema de Steven, né? É um dos 3 pilares da hidrostática. Lembra a hidrostática, que o nome mais correto seria fluidostática, né? Ou estática dos fluidos, né? Porém, por uma questão de tradicionalismo, como vocês já sabem, é chamada de hidrostática, tá? Bom, o Teorema de Steven é um dos 3 pilares da hidrostática, como eu falei, juntamente com o Teorema de Arquimedes e o princípio de Pascal. Vem comigo. Teorema de Steven. Imagine aqui que eu tenho um recipiente, tá? Que contém um determinado líquido. Nesse recipiente, eu coloquei aqui 2 pontos, tá? Em profundidades diferentes para a gente analisar. Então eu tenho aqui o ponto A, cuja profundidade eu estou chamando de HA, e aqui eu tenho o ponto B, cuja profundidade, né, em relação à superfície, você já sabe disso, é HB. Nota-se que o ponto B está numa profundidade maior do que o ponto A. Beleza? Bom, quem é responsável por exercer pressão sobre um ponto mergulhado num líquido, estando o recipiente aberto, que é o caso aqui, gente, veja que eu coloquei o recipiente aberto. Você tem a pressão exercida pelo ar, que é a pressão atmosférica, e tem a pressão exercida pela coluna de líquido acima do ponto. Essa pressão é chamada de pressão efetiva ou pressão hidrostática. Então, a pressão total, também conhecida como pressão absoluta, é a soma da pressão atmosférica com a pressão efetiva. Lembra comigo aí, pressão efetiva é dGH. D é a densidade do líquido. G é a aceleração da gravidade local. E o H é a profundidade, né? No caso do ponto A, seria isso aqui, a profundidade do ponto A. Beleza? Então, vamos comigo aqui. Como seria para calcular a pressão lá no ponto A? Pressão no ponto A é igual a pressão atmosférica mais dGHA, densidade do líquido, gravidade, profundidade do ponto A. O que muda para o ponto B? Olha, o ponto B, no ponto B, nós temos a pressão atmosférica, né, influenciando, e a pressão efetiva, que é dGHB. O que mudou do ponto A para o ponto B só foi a profundidade. Os dois estão imersos no mesmo líquido, no mesmo local, é o mesmo G, a mesma aceleração da gravidade. E a pressão atmosférica no local ali é a mesma, né? Exercida pelo ar. Então só mudou esse H, a profundidade. Daí a gente percebe com clareza que a pressão a que o ponto B está sujeito é maior do que a pressão lá no ponto A. Beleza? Profundidade maior, a pressão maior. Bom, eu estou interessado em investigar com vocês a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A. Quanto de pressão a mais que eu tenho no ponto B? Para isso, para eu fazer a diferença, né, matematicamente falando, é a subtração. PB menos PA. Olha como foi simples aqui. Eu peguei o PB, que é isso aqui, ó, e transportei para cá. Menos o PA. Menos o PA é isso aqui, ó. Pressão no ponto A é isso aqui, trouxe para cá. Tome o cuidado de colocar parênteses, né? Porque esse sinal aqui vai servir para as duas parcelas. Beleza? Eliminando os parênteses, eu vou ter cuidado aqui, ó. Menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. Logo de cara, aquilo que você gosta de fazer, né? Dá uma simplificada para a coisa ficar mais enxutinha. P atmosférico menos P atmosférico, ó. Morreu. Sobrou dGHB menos dGHA. O que você pode fazer? Pode colocar o produto DG em evidência. Então vai ficar DG, HB menos HA. Mas vem comigo. HB menos HA é esse ΔH, galera, aqui, ó. É o plus aí de profundidade. É o quanto que o ponto B está mais abaixo, em termos de profundidade, né? Em relação ao ponto A. Ó. HB menos HA é o ΔH. Por isso que eu substituí já aqui por ΔH. Então, ΔP, que é a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A, é dG ΔH. Então, isso aqui é o Teorema de Steven, gente. É lindo isso aqui.
A variação de pressão entre dois pontos mergulhados no líquido é dada pelo produto da densidade do líquido, pela aceleração da gravidade local, pela diferença de profundidade entre os dois pontos. Beleza? Estou no padrão SI. Pressão, Newton por metro quadrado ou Pascal. Densidade, quilograma por metro cúbico. Aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado. Altura, profundidade, metro. Beleza? Agora veja comigo as consequências do teorema de Stephen, tá? Vamos para a primeira aqui. Eu tenho lá um recipiente, tá? Que contém um determinado líquido. Agora eu estou imaginando a situação em que os dois pontos A e B estão numa mesma profundidade. O que acontece se dois pontos estiverem numa mesma profundidade? Nesse caso, pessoal, o HA e o HB são iguais. Ora, se o HA é igual ao HB, volta comigo aqui. HB menos HA é o ΔH. Se o HB e o HA são iguais, quanto é que é o ΔH? É isso aí. ΔH é zero. Se o ΔH é zero, ó, 0 vezes G vezes D vai dar zero. Conclusão, a variação de pressão é zero. Se não tem variação de pressão, é porque as pressões são iguais. Anota aí, rapidão aí. Pega essa caneta, esse papel e anota. Quando eu tiver um recipiente que contém um determinado líquido e dois pontos estiverem numa mesma horizontal, olha, se liga, numa mesma horizontal, tá? Como o caso do ponto A e do ponto B, numa mesma profundidade, eles estão sujeitos à mesma pressão. Beleza? Agora, olha essa segunda imagem aqui comigo, por favor. Cara, essa imagem aqui, nessa imagem eu tenho um recipiente. Vocês estão vendo que esse recipiente ele está inclinado. Por exemplo, eu coloquei um aquário, imagina, eu peguei um aquário, botei em cima de uma mesa e eu inclinei a mesa. Inclinei a mesa. Esse recipiente está inclinado. E eu coloquei aqui, gente, vários tubinhos aqui, ó, que tem comunicação entre si, ó. São chamados de vasos comunicantes. Esses que estão aí com a linha vermelha, tá? O líquido começa a subir por essa tubulação, né? Isso a gente conversa melhor, o porquê que sobe, quando a gente fala um pouquinho sobre o experimento de Torricelli. Mas esse nível, né, da superfície livre é o mesmo nos três casos. Por quê? Eita, perdão, imagine que esses tubinhos aqui estão todos abertos, tá? Tá dando a impressão que eles estão fechados aqui no desenho que eu fiz, mas imagina tudo aberto, porque aí está todo mundo sujeito à pressão atmosférica. Então, nesse ponto aqui, ó, A, nesse ponto aqui B e nesse ponto aqui C, todo mundo está numa mesma horizontal, né? Todo mundo está sujeito somente à pressão atmosférica. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, igual à pressão no ponto C. Não importa o formato do tubinho, não importa a bitola do tubinho, se é mais fino, se é mais grosso, ok? Esse esquema aqui é chamado de vasos comunicantes. Beleza? Forte abraço e até a próxima oportunidade.